Quando você entende como funciona um switch Ethernet, fica muito mais fácil de resolver problemas que você tenha numa rede. Então, vamos ver aqui de maneira bem simples como é que funciona, como é que trabalha um switch Ethernet convencional. Então, para isso, a gente vai usar uma rede bastante simples para começar. E a primeira informação que a gente precisa saber é que cada porta Ethernet no mundo já sai de fábrica com um endereço único, o chamado MAC address. Na verdade, esses endereços também são utilizados em redes Wi-Fi, em Bluetooth, em 3G, 4G. Então, por exemplo, o seu smartphone tem um para o Wi-Fi, um para o Bluetooth e um para a conexão 4G. Então, tem três endereços MACs que já vêm de fábrica. E esses endereços você não muda. Na verdade, existem algumas aplicações específicas, mas que você pode mudar o endereço IP ou o endereço MAC, mas não é o nosso assunto hoje. O endereço MAC, eles são 12 dígitos hexadecimais, então de 0 a 9 e a F. Eles têm várias formas, cada fabricante escreve esse endereço de uma maneira um pouco diferente, mas é exatamente a mesma coisa. E você tipicamente encontra essa informação na etiqueta no equipamento, onde tem ali o fabricante, o modelo e tem aí um número que é de alguma dessas, normalmente alguma dessas formas aqui descrevendo o endereço MAC do equipamento. Além disso, obviamente, os equipamentos têm maneiras de você consultar internamente. Bom, o ponto é, isso é único no mundo e, consequentemente, único na rede também. Então, dentro de uma rede Ethernet, todas as portas têm o seu endereço, que é único. E é em cima dessa informação que o switch trabalha. Um switch amador, um switch convencional, ele não entende endereço IP, ele não entende roteamento, ele trabalha com MAC address. Né? Então isso é muito importante. E como é que é a forma de operação? Bom, primeira coisa que o switch faz, ele tem uma tabela de endereços MAC, um MAC address table. O que essa tabela tem? Basicamente é para cada MAC address que ele conhece, em qual porta que aquele MAC address está. Então aqui nesse exemplo a gente tem todos esses nossos equipamentos e em cada uma das portinhas está ali essa informação. E essa tabela você consegue através do gerenciamento do switch olhar, consultar e saber onde está cada MAC address. Bom, vamos ver como é que o switch usa então o MAC address para processar e encaminhar os pacotes. Quando qualquer equipamento vai mandar para a rede uma informação, um pacotinho, ele precisa obrigatoriamente colocar qual é o endereço MAC address de destino, ou seja, para quem ele está mandando, e qual que é o endereço MAC address dele, o de origem. Isso faz parte da especificação do Ethernet. O Ethernet exige isso. Então isso já vai naturalmente em cada pacote, ok? Então, muito bem. O que o switch faz? Chegou um pacote, a primeira pergunta que ele faz é: ele já viu o endereço MAC de origem passar? Se ele nunca viu, então quer dizer que é uma máquina nova na rede. Então, ele cadastra essa informação na tabela MAC. Como? Ó, aquele pacote veio por uma determinada porta. Então, quer dizer que naquela porta está aquele equipamento com aquele endereço MAC. É uma dedução óbvia. Então, um pacote chegou para uma porta e esse pacote tem um MAC de origem que ele nunca viu, cadastra. Se ele já viu esse endereço antes, vai para o próximo passo. Também, se ele não viu, ele cadastra e vai para esse mesmo passo aqui. Aí a pergunta que ele faz, ele conhece o MAC address de destino? Se ele conhece, ou seja, a tabela de MAC já tem essa informação, está ali qual é a porta que aquele MAC address está conectado e ele simplesmente encaminha para essa porta. Se não tivesse, ele nunca viu aquele pacote, ele não joga fora. Ele simplesmente encaminha para todas as portas, exceto a porta de origem. É lógico, se o pacote veio por ali, então o destino não está ali. Então ele encaminha para todas as portas, exceto para a porta de origem. Ele faz um broadcast daquela informação. Então, se você entende esse fluxograma, você está entendendo 90% do que um switch faz. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. A gente tem aqui, novamente, a nossa redezinha, tem aqui aquela tabela de MAC address, e eu pego e, por exemplo, rebuto, reinicio o switch. Acaba a energia elétrica e ele volta, por exemplo. Então, ele não tem informação nenhuma nessa tabela. Esse nosso amigo, esse desktop aqui de baixo, quer mandar uma requisição para a internet, por exemplo, acessar o site www.qualquercoisa.com.br. Então ele pega e manda um pacote Ethernet que tem como endereço de destino o MAC address desse roteador aqui em cima e o endereço de origem o MAC address dele aqui. Vamos lembrar então quais eram as perguntas que a gente fazia naquele fluxograma que a gente viu agora há pouco. Primeiro, o switch tem o endereço MAC address de origem cadastrado na tabela? Não. Então o que ele faz? Cadastra. O pacote veio pela porta número 2, então o endereço, o MAC de destino é esse aqui, 05037, está lá, cadastra lá que na porta 2 está esse MAC address. Segunda pergunta, ele sabe onde está o MAC address de destino? Não, então ele pega e encaminha para todas as portas.
Eventualmente vai chegar também no roteador, ele vai receber essa informação, vai jogar para a internet vai responder, e aí o que o roteador faz? Manda de volta. De que forma? Com um pacote inverso, o endereço de MAC de destino e de origem invertido. O que o switch faz quando recebe essa informação? A mesma coisa. Ele já tinha visto aquele MAC address de origem antes? Não. Ele tinha mandado para todas as portas, ele fez uma varredura, então ele não sabia para quem exatamente ele recebeu, quem exatamente recebeu aquela informação. Então ele cadastra pela primeira vez, então aqui na porta 25 está aquele MAC address. Qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta, ele sabe em qual porta está o MAC address de destino? Agora ele sabe, porque ele cadastrou no instante anterior. Então ele pega e manda apenas para a porta 2. E a partir de agora, toda a comunicação entre esse desktop aqui de baixo e o roteador vai ser feito de maneira direta. Não tem mais broadcast, porque ele já sabe aonde estão os dois MAC address. Ainda tem uma outra informaçãozinha importante que a gente precisa aprender para entender exatamente como um switch funciona. Uma vez que ele aprende alguma informação nova na tabela de MAC address, essa informação ela não fica lá para sempre, ela não fica. Por quê? Você pode desligar o equipamento, ele pode mudar de porta, tem várias coisas que podem acontecer na rede que podem invalidar aquela informação. Então, toda a tabela de MAC address tem um prazo de validade, igual o iogurte, ele dura e fica ali por um certo tempo. Normalmente, por default, 300 segundos, 5 minutos. Ou seja, o que acontece? O switch vai lá, faz aquele processo que a gente viu agora há pouco e cadastra. E aí, se em 5 minutos o switch não vê mais nenhum pacote de origem daquele MAC address, ele apaga aquela linha e volta a ser um MAC address desconhecido. Tá? Então, nesse exemplo aqui, essa porta 25 tem um MAC address que já está com uma idade de 280 segundos. Ou seja, se esse MAC address não aparecer como MAC de origem em nenhum pacote em mais 20 segundos, ele vai apagar essa linha. Então, quando você vai no switch e dá o comando para ver a tabela MAC address, o switch vai te mostrar também qual é a idade em segundos de cada uma das entradas. Outra informação que a gente precisa ter em mente: isso tudo só funciona dentro da mesma VLAN. Ou seja, quando um switch não sabe para qual porta mandar um determinado MAC address de destino, ele faz esse broadcast, mas apenas dentro das portas que estejam na mesma VLAN da porta de origem. Então, esse é o conceito de VLAN. A gente tem um vídeo que eu até vou deixar nas observações abaixo, para quem quiser mais detalhes de para que serve VLAN, como funciona uma VLAN, mas o conceito básico de VLAN, de maneira bem simples de se dizer, é isso. A VLAN é aquele conjunto de portas que um broadcast abrange. Então, chegou um pacote numa porta com um MAC de destino que o switch não conhece, ele vai mandar para todas as portas da mesma VLAN. Então, melhorando aquele nosso fluxograma, ficou um pouco mais complicado, mas ainda assim é fácil de entender. E através desse fluxograma aqui, você vai entender 99,9% do funcionamento de um switch. Então vamos lá. Chegou um pacote, tem lá o endereço MAC de origem e de destino. E esse switch já conhece o MAC de origem? Se sim, ele vai lá na tabela e zera aquele contador, ao período de validade. Se não, ele cadastra e nos dois casos ele vai para a próxima pergunta. Conhece o MAC de destino? Se sim, ele encaminha para a porta se for da mesma VLAN. Se não, ele encaminha para todas as portas da mesma VLAN, exceto a porta de origem. Tá? Então, basicamente, é isso que um switch faz. E a grande dificuldade de você depurar um problema em rede é porque às vezes as pessoas pensam que um switch é mais inteligente do que ele realmente é. É isso, ele só faz isso a vida inteira. Ele não faz mais nada do que isso. Então, não adianta imaginar que ele vai ser mais inteligente, que ele vai tomar decisões próprias. Falar assim, não, mas eu não queria que o switch fizesse isso. Ele vai fazer isso aqui a vida inteira. Então, quando você tem um problema de rede, coloca dentro desse cenário aqui, porque se algo não está funcionando é porque alguma coisa aqui nessa sequência aqui não está agindo da forma como você queria. E não é culpa do switch, porque o switch foi feito para ser assim. Então vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui essa rede, vamos supor que a gente tem esse desktop aqui da esquerda falando com esse da direita, transferindo arquivos. Muito bem. Vamos supor que aí eu pego e desligo esse daqui da direita. Ele acaba a energia elétrica do meu notebook, o que quer que seja. O que vai acontecer? A porta desse switch vai cair, o switch vai perceber então que nessa porta não existe, essa aqui era a porta 6, essa porta não existe mais, então ele vai apagar essa linha.
consequentemente, qualquer coisa que chegar para esse MAC address, ele vai fazer um broadcast na rede. Esse desktop da esquerda aqui vai demorar um pouquinho para perceber que esse da direita caiu e vai continuar mandando os pacotes. E esses pacotes então vão virar o quê? Broadcast na rede. Vamos pegar uma rede um pouco maior. Como é que fica nesse caso aqui onde eu tenho dois switches? Cada switch tem a sua própria tabela de MAC address. Eles não se conversam em relação a isso, eles não trocam informações sobre quem sabe onde está o quê. A tabela de MAC address é uma informação própria de cada switch. Então, qual que é a tabela de MAC address do switch A? Olha aqui. Então, ele tem o roteador na porta número 1, um servidor na porta número 2 e tem aqui 3 equipamentos que estão na porta 26. Isso aqui não é nenhum problema, na verdade, isso aqui é muito normal. Ou seja, essa tabela está indicando que qualquer um desses MAC address que esse switch precisar acessar tem que passar pela porta 26. E no switch B é o inverso. Então, ele sabe aonde está cada um desses 3 equipamentos, porta 1, 2 e 24, mas para ele chegar no MAC address do roteador ou do servidor, tem que passar pela porta 27, que é o caso dessa conexão aqui. Além disso, essa tabela MAC tem um tamanho máximo no switch, é uma especificação. Você pega o PDF, você pega o catálogo, vai estar lá 8.000, 16.000, 32.000, às vezes switches muito grandes, 640.000 MAC address, que é exatamente o limite dessa tabela. Normalmente, na grande maioria das redes, você nunca vai passar esse limite. Os switches menorzinhos hoje estão em 16.000 MAC address, é dificílimo você chegar numa rede com 16.000 equipamentos. Mesmo considerando notebooks, tablets, esse tipo de coisa que eu te falei, Wi-Fi, como falamos, o Wi-Fi também usa o MAC address. Inclusive a gente vai ver daqui a pouquinho um slide que coloca o Wi-Fi dentro dessa brincadeira toda. Mas tipicamente você não vai ter que se preocupar com o tamanho da tabela de MAC de um switch, porque você dificilmente vai passar do limite dela. Agora, mesmo se você passasse desse limite, vamos supor que você tem um switch antigo, que tem o tamanho de 4.000 MAC address essa tabela, e você tem uma rede com 6.000. Ele não vai funcionar? Vai, mas aí todas as entradas que não couberem naquela tabela, ele vai fazer o broadcast. Então, ele vai ser um switch que vai gerar uma quantidade relativamente grande de broadcasts dentro dele mesmo. Bom, vamos pegar uma rede um pouco maior aqui. Então, nós temos, como vocês devem ter entendido, cada um desses switches tem a sua tabela de MAC address. Então, por exemplo, vamos ligar, deixa eu conectar, vou fazer aqui, habilitar a canetinha. Então, por exemplo, o switch B sabe aonde está esse aqui, na porta 1, esse MAC address aqui na porta 2, esse aqui, por exemplo, na porta 6, e esse aqui na porta 24. O resto, todos esses outros MAC address aqui, o switch B vai estar apontando para a porta 27. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 MAC address, todos na porta 27. E a mesma coisa vale para os outros switches. Cada switch tem a sua própria tabela. Muito bem. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos pegar este desktop aqui embaixo e vamos trocar ele, vamos jogar ele do C para o B. Então, eu venho aqui, tiro esse desktop, o switch C vai perceber que essa porta caiu e vai apagar essa entrada. Mas o switch A não vai saber. Então o switch vai estar lá apontando que aquele MAC address ainda está na porta 28, que é a porta que vai para o switch C. Eu pego e levo esse equipamento para o switch B. O switch B vai perceber que entrou uma porta ali, mas enquanto esse equipamento não mandar nenhum pacote para a rede, o switch B também não vai saber onde ele está. Vamos supor, então, que nesse momento, esse equipamento aqui, esse desktop aqui na direita, manda um pacote para esse MAC address. O switch B achava que ele estava nessa porta e ele vai mandar para cá. E o switch A achava que ele estava nessa porta aqui e vai mandar para cá. E isso vai continuar acontecendo até que o switch A e o switch B aprendam aonde esse MAC address foi parar. Então, a partir do momento que esse desktop aqui mandar um pacotinho para a rede, o switch B já vai saber aonde ele está. Vamos supor que esse pacote ele mandou para esse telefone aqui. Então, não passou pelo switch A. Então, o switch B aprendeu, o switch A não aprendeu. Então, o switch A vai continuar mandando para cá, para o switch C. Nesse caso, se esse desktop aqui mandar alguma informação para esse outro desktop que veio para cá novo, vai ser direitinho. Ele vai mandar para cá, o switch B vai reconhecer e vai mandar para cá. Agora, se esse servidor mandar uma informação, uma requisição para esse desktop, o switch A vai mandar para cá. Quando é que isso vai mudar?
Bom, lembra que essa entrada tem um tempo de validade. Então, tipicamente 5 minutos. Em até 5 minutos, o switch A vai esquecer essa entrada, nenhum pacote passou por ali. A partir daí, se esse servidor mandar alguma informação, esse switch A vai fazer um broadcast. Ou seja, como é que vai ser? Esse servidor mandou um pacote para cá, para a porta 28, essa informação não está aqui porque caducou, então esse switch vai mandar para todas as portas, para cá, para cá, para cá e para cá, e eventualmente então vai chegar no switch B que vai mandar para cá. Quando esse desktop responder, ele vai passar pelo switch A, o switch vai reaprender onde ele está e vai correr. Ah, ok, não está mais na porta 28, está na porta 26. Pronto, resolvido o problema. Uma outra forma de resolver esse problema é quando esse desktop mandar alguma informação que passe pelo switch A, por exemplo, e tenta acessar a internet. Então ele manda um pacote para o MAC address do roteador, o B manda para cá, porque o roteador já está na tabela de MAC address dele, chega no A, o A aprende, opa, não está mais aqui, está na porta 26, e encaminha para cá, para o roteador. Quando o roteador responder, ele já vai estar cadastrado esse MAC address nessa nova porta e vai mandar para cá corretamente. Uma coisa que ajuda muito é que hoje em dia todos os sistemas operacionais da Apple, Linux, Windows, quando você liga o equipamento, ele de graça manda alguns pacotes para a rede, inclusive pacotes de broadcast. Então, naturalmente, ele já ensina para a rede quando ele mudou de posição. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte, que às vezes, quando você muda um equipamento, uma Ethernet de switches dentro de uma rede, pode levar algum tempo, às vezes um tempo longo, 4, 5 minutos, até que a rede inteira reaprenda a nova posição daquele MAC address, tá? Então, você precisa estar atento a esse tipo de efeito. Isso não é um problema, isso é uma característica da rede e, obviamente, quanto mais switches eu tiver na rede, quanto mais complexa for a rede, mais tempo isso vai levar. Como é que um access point funciona aqui nessa história? Da mesma forma, cada equipamento aqui tem o seu MAC address. Quando ele se conecta na rede sem fio, a primeira vez que ele transmite, o switch onde está conectado o access point, então vai e cadastra aquele MAC address naquela porta. E posso ter vários MAC address na mesma porta, assim como eu tinha vários MAC address nessas conexões entre switches. Então, para um switch, um access point é como se fosse um outro switch que tem vários equipamentos espetados nele. Não muda absolutamente nada do que a gente viu até agora. Por último, como é que fica o IPv4 e IPv6 nessa história? Não muda nada. O switch não sabe o que é isso. Os switches, na verdade, o Ethernet, né? O Ethernet ele foi inventado numa época onde o IP não era o líder de mercado. Na verdade, existiam outros protocolos, AppleTalk, NetBIOS, IPX, Banyan Vines, que eu acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Então, naquela época, o Ethernet ele foi criado para ser o mais genérico possível. Por isso que o switch ele não interpreta, ele não tem ele não faz decisões baseadas em endereços IPs, ele faz decisões baseadas apenas em MAC address, de origem, de destino e a tabelinha que ele tem lá. Então, se eu tenho um switch e eu coloco, por exemplo, IP versão 6, ele vai funcionar. Aí você pode se perguntar, pô, mas então por que existem switches de IPv6? O IPv6 ele faz uso de multicast de uma maneira para tentar otimizar algumas coisas. Então, um switch que suporta IPv6 é um switch que consegue fazer multicast. O que é multicast? Tem um vídeo nosso que explica o que ele é. Eu vou deixar nos comentários aqui. Vocês lembram que quando a gente olhou aquele fluxograma lá em cima, eu falei que se você entendesse aquele fluxograma, você ia entender 99,9% de um switch? O que falta é essa história do multicast. Talvez um dia a gente faça um vídeo sobre como um switch funciona em cima de multicast, porém a grande questão é que eu não sei se vale a pena o trabalho e o fato é, provavelmente, a maioria de vocês nunca vai ter que se deparar com isso na vida, tá? Então, um ponto que eu quero fazer com esse slide aqui é que mesmo o switch mais antigo e mais simples do mundo vai funcionar com IPv4, vai funcionar com IPv6, apenas que um switch para IPv6 ele vai ser um pouquinho mais eficiente, mas eu acho que hoje em dia, como os switches são extremamente rápidos e as portas 1 gigabit, 10 gigabit, eu acho que essa diferenciação nem vai fazer muito sentido quando e se algum dia o IPv6 realmente vier para dentro das redes, porque do jeito que está é capaz de ficar o IPv4 eternamente, tá bom?